Oi, gente! Olha nós aqui de novo! Vocês lembram que no nosso último episódio a gente falou bastante em como a saúde é impactada pela forma como socialmente a gente entende a diferença, né? Por exemplo, em um país racista, o acesso de pessoas negras ao serviço público de saúde é bastante diferente quando comparado ao de pessoas brancas. Isso acontece em outros grupos sociais que têm menor prestígio social. A gente costuma dizer que todo mundo é diferente. E, de fato, a diferença é um valor importante do lugar que a gente ocupa no mundo e também da nossa personalidade. Mas, para além desse sentido, tem outro nível em que a diferença diz respeito a isso de nós pertencermos a certos grupos. Em alguns casos, a gente pode pertencer a muitos grupos ao mesmo tempo. E ainda tem casos em que essas diferenças acontecem também em contextos de desigualdade. Todo esse debate tem a ver com o que a gente chama de marcadores sociais da diferença. E para ajudar a entender o que eles são, a gente pediu para a socióloga Marília Moscovici nos ajudar. Mandamos algumas perguntas para que talvez sejam as perguntas que tenham passado pela cabeça de vocês em algum momento da vida. Então é isso. Vamos lá? Seja bem-vinda ou bem-vindo ao Viveração, nosso encontro semanal para falar sobre sexualidade, saúde, bem-estar e cidadania. Olá, Guto. Olá, todo mundo no podcast, todo mundo que estiver ouvindo a gente hoje. Muito legal, estou muito feliz com o convite, muito feliz de estar aqui. Olha, quando a gente fala em marcadores sociais da diferença, na área em que eu trabalho, na antropologia, no diálogo com essa bibliografia específica que trabalha com essa categoria, né? A gente está assumindo algumas percepções sobre diferenças e desigualdades, né? Então, isso que é importante explicar, acho, como contexto, para quem estiver ouvindo e tem interesse, né, em entender melhor isso, entender melhor essa questão de diferenças e desigualdades, que é basicamente o que a gente está falando um pouco aqui. Então, é o seguinte. Quando a gente usa essa categoria, marcadores sociais da diferença, a gente cria a possibilidade de incluir aí tanto marcadores de diferença que são utilizados em certos tempos históricos, em certos contextos, em certas sociedades, em certas culturas, como forma de hierarquizar as pessoas ou de distribuir o poder de forma desigual, quanto marcadores sociais da diferença que são meramente marcadores de diferença, né, em alguns contextos, e não necessariamente evidências, né, de um certo esquema de distribuição de poder no interior daquele conjunto de relações sociais. Então, é mais ou menos por isso que a gente fala de forma ampla, né, em marcadores sociais da diferença. Inclusive, cabe a gente apontar aqui, acho, para o público que está acompanhando, que uma coisa, um marcador, né, ele pode cumprir diferentes funções, ter diferentes papéis em diferentes sociedades ou tempos históricos. Então, por exemplo, né, o gênero como marcador social da diferença. Se a gente entende o gênero como marcador social da diferença, a gente entende que em diferentes sociedades, em diferentes épocas, o gênero foi e é usado como forma de distinguir as pessoas, né? Isso não significa que em todos esses casos o papel de distribuição de poder e de desigualdade que o gênero tem na nossa sociedade não significa que isso aconteça em outras sociedades ou em outras épocas históricas também. Então, por isso esse conceito é importante. Ele permite a gente não ser anacrônico, ele permite a gente não ser colonial ou colonizador de alguma forma, né?
permite a gente não reproduzir, né, esquemas que consideram que o modelo de gênero europeu, eurocentrado, que inclusive opera nas colônias, e ex-colônias também, como é o nosso caso, né, ele permite a gente não aplicar esse modelo como se fosse algo universal, que acontece em todas as sociedades. Então, ele permite a gente entender cada sistema de diferenciação e de diferenças em cada sociedade dentro do seu próprio contexto. Isso, do ponto de vista antropológico, é fundamental, né? Não dá para a gente trabalhar com relações sociais como se elas fossem imutáveis, né? Em diferentes sociedades, épocas históricas, etc. Então, é muito importante ter essa dimensão para a gente conseguir fazer algumas diferenças, né? E conseguir entender que a mera diferenciação, ou às vezes até assimetria entre grupos, é diferente, quer dizer, não necessariamente ela corresponde a hierarquias ou dominação, né? Ou formas de poder que a gente, por conta da nossa cultura, enxerga de forma quase automática em tudo. Então, permite a gente fazer mediações um pouco mais complexas e um pouco mais adequadas e rigorosas quando a gente trabalha com essa categoria, né? Marcadores sociais da diferença. Então, tem um segundo passo, digamos, né? uma segunda camada de acontecimentos e estruturação aí das relações sociais que transforma, em alguns casos, marcadores sociais da diferença em marcadores de desigualdade, né, de distribuição de poder, de hierarquia, e que aí produzem desigualdades estruturais, produzem preconceitos estruturais, produzem, enfim, né, essas palavras, esses fenômenos que a gente acaba falando bastante, especialmente quem está próximo do movimento LGBT, né, que a gente entende porque ouve falar, porque existe um vocabulário próprio desse movimento também para significar a própria opressão vivida, né, no nosso contexto. Então, tem um pouco dessa ideia. Então, isso já é um segundo passo, né? Isso não significa... Quer ver? Vou tentar pegar um exemplo que é fácil da gente entender. Vamos lá. Quando a gente pensa, por exemplo, em práticas sexuais, e a gente pensa em práticas sexuais entre homens. Na nossa sociedade, a gente dá um nome para isso, né? Muitas vezes a gente chama de homossexualidade, ou também pode ser entendido como uma prática bissexual, né? Mas, em geral, no senso comum, se apaga essa bissexualidade, então a gente trata como se fosse uma prática homossexual. E isso é um marcador social de diferença que é usado como estruturante de um sistema de desigualdades na nossa sociedade, no nosso tempo histórico, no que a gente vive hoje. Então, as pessoas, os homens, no caso, que têm esse tipo de prática sexual, eles são colocados dentro de uma hierarquia de gênero e sexualidade abaixo de outros homens, né? Abaixo de outros grupos que não têm esse tipo de prática. Então, isso é como essa ideia de diferenciar e falar isso aqui, esse grupo, né, não é igual a esse grupo. E se pega essa diferença e transforma e se fala, não, então esse grupo ele vale menos, é uma vida que vale menos, é um corpo que vale menos, então você faz uma hierarquia entre essas pessoas. Então, se transforma esses marcadores de diferença, né, em produtores ativos de desigualdades. Isso é um exemplo. Porém, se a gente for pensar em práticas sexuais entre homens, no caso aqui estou falando de homens cis, me perdoem, inclusive não especifiquei antes, mas é isso, estou falando de homens cis, especialmente, se a gente for pensar nesse tipo de prática, em outros tempos históricos, como na Grécia Antiga, por exemplo, né, tem um lugar naquela sociedade, esse tipo de prática sexual tem um lugar cultural, político, estético até, etc., que é muito diferente do que é hoje. E não é porque lá era aceito, não é uma questão de comparar em termos semelhantes, já é mais aceito, menos aceito, ou se... Não é isso, porque os homens também eram casados com mulheres lá, na Grécia Antiga.
né? Então, existia, sim, um pressuposto matrimonial, de herança, de outras coisas que estava ligado ao sexo entre homem e mulher, assim como a gente tem hoje. Mas tinha um outro lugar essa prática sexual, né? Então, tinha inclusive uma distinção entre tipos de práticas sexuais diferentes, né? Então, tem várias coisas que não podem ser carregadas de um contexto para o outro, né? Porque o conjunto de relações sociais e o significado que essa prática assumia lá não é o mesmo do que aqui, por conta de todas as diferenças históricas, enfim, de estrutura social, de simbólico, de como a gente entende as coisas, como a gente organiza o mundo, etc., entre um caso e outro. Então, quando a gente pensa em marcadores sociais da diferença, é justamente para a gente poder entender, né, que nenhum, abre aspas, aí, privilégio, né, nenhuma posição subalterna, subordinada, nenhuma posição de dominação, etc., é universal. Nenhuma delas é a histórica. Elas são produzidas pelas relações sociais daquele contexto. Então, é isso que essa categoria permite a gente olhar. Sobre a norma, acho que cabe dentro dessa discussão, né, a gente pensar que, bom, então, diferença e desigualdade não são a mesma coisa, né? Diferenciações podem ser usadas para produzir desigualdades, e isso depende da estrutura, do contexto e tudo mais, né? Então, acho que tem esse pedaço é importante da gente marcar bem. Mas existe também exatamente essa questão da norma que está por trás, que é a gente entende a desigualdade, ela é produzida, ela sempre necessariamente é produzida quando algo se coloca enquanto norma, né? Quando um grupo, em vez de assumir-se a possibilidade de pluralidade concomitante, convivência de pluralidade concomitante, etc., né? De grupos, de formas de fazer, de práticas, etc., quando se toma uma coisa e se coloca que aquilo é uma norma, então que tudo que está fora daquela norma não é válido, tudo que está fora daquela norma não é legítimo, você produz desigualdades, né? Quando você associa isso com o poder. É claro que dá para a gente pensar que em muitos casos a norma ela não está associada necessariamente a uma questão de poder ou a uma questão de impor, de se impor enquanto norma. Tem casos em que dá para a gente pensar em que algo se torna norma pelo fato de ser simplesmente a experiência daquele grupo, né? Mas a recusa em adaptar, em questionar a norma, em ampliar normas, em fazer normas que sejam menos positivas e mais dialéticas, ou mais possíveis de abarcar pluralidades, isso certamente contribui para a gente produzir desigualdades, né, em série, assim, massivamente. Então, acho que é um ponto importante esse da norma, né? Entender que a forma de se estabelecer normas, ela também está ligada a essa produção de desigualdades. Acho que sim, acho que isso é uma coisa interessante que você trouxe para a discussão e que acho que faz todo sentido. A gente pensar também nessa questão da norma, sim, né? E ao mesmo tempo, a norma ela também vai produzir diferenciações, né? São pessoas que vão a partir da contraposição àquela norma, criar outras práticas, outras formas, outras saídas, outras alternativas, inclusive tendo como motor o próprio tensionamento em relação àquela norma. E nem sempre a gente consegue entender que algo é uma norma, né? Que algo é normativo. A gente às vezes precisa, para a gente é simplesmente natural. A gente não imagina que possa ser de outro jeito até que a gente se depara com aquele outro jeito, né? Então é importante a gente pensar sempre nisso. Mas é sempre uma relação de luz e sombra quando a gente pensa em norma, né? Você joga uma luz numa coisa, você produz uma sombra em outra coisa, né? Essas coisas não existem dissociadas, acho que é sempre um jogo
entre esses processos. E aí, lógico, né? Talvez dê para a gente pensar em formas de colocar normas ou mecanismos sociais que permanentemente permitam reformulação de normas, o que a nossa sociedade, né, a que a gente vive hoje não tem, porque essas normas elas fazem parte de estruturas de poder muito, muito, muito bem marcadas, né, e você tem grupos que se beneficiam diretamente dessa estrutura de poder e que tem um total de zero interesse em uma construção coletiva que permita, né, esse desafio a essa normatividade. Então, acho que é importante pensar nisso, sim. E a gente vive também, aí só para fechar, né, num contexto hoje em que essa adequação a uma certa norma ou a uma certa ideia do que seja norma, ao pertencimento a certos grupos, ele é determinante para sua existência mesmo, né? Para sua chance de sobreviver, de estar vivo, de ter o seu corpo preservado, não violado, de ser entendido como uma pessoa, como um ser humano, cuja vida é digna de luto, como diz a Judith Butler, né? Então, é importante a gente pensar também que tem esse aspecto quando a gente pensa na nossa sociedade de hoje, né? A partir dessa discussão de diferença, desigualdade e norma. Falei pouquinho, mas espero ter contribuído, espero ter ajudado um pouco ouvintes e, enfim, vocês também que fazem um podcast a percorrer um pouco esse caminho aí dessa discussão. Obrigada, gente. Tchau. O Viveração é um podcast produzido pela Aliança Nacional LGBTI+. A coordenação geral é de Augusto Mena Barreto, com apoio de Breno Gonçalves na secretaria. A locução de abertura é de Matheus Freitas, com edição e mixagem de Guilherme Muniz e gestão de redes sociais por Alisson Souza. Se você tem dúvidas ou quer fazer um comentário ou sugestão, é só entrar em contato com a gente no Twitter, Instagram ou interagir com a gente no grupo do Telegram. É só procurar por Viveração em todas as redes. As fontes e recomendações feitas ao longo dos episódios, assim como as músicas de trilha, estão na descrição. Até o próximo episódio.